Cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo nesse dia, meus amados irmãos. Porque só o Espírito de Deus pode nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, amém? Meus amados irmãos, para aqueles ainda que não se inscreveu no canal Eis-me Aqui, Senhor, vai se inscrevendo, vai dando aquele joinha e vai compartilhando, amém, meus amados irmãos? Porque dessa forma você vai estar nos ajudando a evangelizar, a levar a palavra de Deus para aqueles que o necessitam. Amém, meus amados? Meus amados irmãos, que vocês venham ter um dia abençoado na presença do Senhor nesse dia. Amém? Meus amados irmãos, a palavra de Deus no dia de hoje fica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Amém? Vou estar lendo aqui para os amados irmãos. Capítulo 5, versículo 1. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Aleluia. Até aqui, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, o título da palavra no dia de hoje nos fala de um homem e uma mulher. Safira e Ananias. Ananias e Safira. Amém? Meus amados irmãos, esse casal ele tinha uma propriedade para vender. E creio eu que ali eles já tinham feito votos para que viesse vender essa propriedade. Aleluia. Mas só que como Pedro aqui falou para Ananias na palavra: Ananias, a propriedade é sua, você vende se você quiser, e o dinheiro também é seu. Você vende, você doa na casa de Deus se você quiser. É livre-arbítrio, meus amados irmãos. E ali, meus amados irmãos, aquele homem, ele vai e vende aquela propriedade. E já começa com mentira. Ele vai e combina com a sua esposa para que chegar ao templo do Senhor, na casa de Deus. Um exemplo, se fosse no dia de hoje, já vendeu por 100 mil reais, um exemplo, aquela propriedade. E chegar na casa de Deus, eu vendi por 50 mil reais, Pedro. Amém, meus amados irmãos? Foi mais ou menos assim, pela metade do preço. E ao chegar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo ali, ele chega até Pedro e fala: Pedro, eu vendi a propriedade por X e eu vim doar esse valor aqui na casa de Deus. Aleluia. E ali Pedro vai e fala para Ananias: Ananias, por que você deixou que o Satanás enchesse o teu coração de mentira? Aleluia. Então, meus amados irmãos, o que eu tenho para falar para você no dia de hoje: Deus, ele não precisa do teu dinheiro. Aleluia. Deus, ele é dono do ouro e da prata, meus amados irmãos. Só que a partir do momento que você vem fazer um voto na casa de Deus, pense bem, porque o voto você tem que cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que muitos nos dias de hoje, meus amados irmãos, eles perecem. Muitas vezes é na saúde, muitas vezes é na área sentimental, muitas das vezes é na área financeira e não sabe o porquê. Aleluia. Porque muitos chegam na casa de Deus, na presença do Senhor, diante do altar do Senhor, e se entrega verdadeiramente à presença de Deus. Fazem voto ali e não cumprem com seus votos. Aleluia. É como Ana. Ana, ela era uma mulher estéril, meus amados irmãos. Ana, ela não poderia gerar filho para seu marido, Eucana. Aleluia. Só que ali ela tinha uma rival, meus amados irmãos. Como eu creio que você, eu, temos vários rivais que nos perseguem. Aleluia. Só que eu quero falar para você que nós temos um Deus que é pela nossa vida, para nos guardar e nos proteger. Aleluia. E Ana, meus amados irmãos, era uma mulher humilhada diante da sua rival Penina.
Só que chegou um ponto, meus amados irmãos, que Ana não aguentou mais aquela humilhação. Ela se prostrou diante da presença de Deus e ali ela veio fazer um voto com o Senhor. Aleluias. Ela fez um voto com Deus, que se Deus viesse abençoá-la, um filho varão, ela o entregaria aquele filho no altar de Deus, para que ele viesse crescer diante da presença de Deus, nos caminhos de Deus. Amém, meus amados irmãos? E ali, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos fala que Ana, aleluia, Deus o abençoou um filho varão. Aleluia. Agora imagine você, meus amados irmãos, aquela mulher ela não poderia dar filho ao seu esposo. E ela vem e faz um voto com Deus, que se ela fosse abençoada com filho, ela doava aquele filho na casa de Deus. E ali aquela mulher, ela gera aquela criança em sua barriga, em seu útero, ali na sua barriga, aleluia. Aquela criança vem a nascer. Imagine o amor de uma mãe, meus amados irmãos. Aquela criança nasce, ela amamenta aquela criança, aleluias. Faz as primeiras roupas daquela criança, faz brinquedo para aquela criança brincar. E chega o ponto dela pegar aquela criança, meus amados irmãos, e levar ao templo do Senhor, para entregar ali no templo do Senhor, para que aquela criança venha crescer na presença de Deus, porque foi o voto que ela fez. Mas ela cumpriu com o seu voto, meus amados irmãos. Então eu falo para você no dia de hoje, pense bem o compromisso que você quer fazer diante da presença de Deus. Porque Deus ele não se agrada da mentira, que você não venha cumprir com o que você venha fazer diante do altar do Senhor. Amém, meus amados irmãos? E ali, Ananias, meus amados irmãos, ele mente, ele acha que está mentindo para o homem, para o Pedro, o apóstolo Pedro. É como eu sempre tenho o hábito de falar, meus amados irmãos, a partir do momento que você persegue um homem de Deus, aleluia, o povo de Deus, o pastor, aleluia, o missionário, a missionária, a pastora, aleluia, você não está perseguindo e nem mentindo para o homem, você está mentindo para Deus. Aleluia. E ali Ananias ele estava mentindo para o Espírito Santo, não para Pedro. Aleluia. E ali, meus amados irmãos, quando Pedro pergunta de novo, Ananias, você não tem obrigação nenhuma de entregar o seu dinheiro aqui na casa de Deus, mas se você quer entregar o dinheiro na casa de Deus, por quanto você vendeu? E ali ele mentiu mais uma vez, meus amados irmãos. E a palavra de Deus nos fala, meus amigos, que ele cai duro, ele morre, ele cai morto imediatamente, meus amados irmãos. Naquele tempo, meus amados irmãos, como Ananias e Safira, eles caíram mortos, aleluia. Só que nos dias de hoje, meus amados irmãos, quando você vem mentir para o Espírito Santo, você não vai morrer imediatamente. Mas eu falo com toda firmeza, aleluia. Você vai morrer imediatamente sim, mas espiritualmente, lá dentro. Que Deus ele não se agrada da mentira. Amém, meus amados irmãos? Então eu falo para você no dia de hoje, pensa bem nos votos que você venha fazer diante da presença de Deus, no altar do Senhor. E ali, meus amados irmãos, a palavra fala que ali tinha uns jovens, vai e pega aquele homem e sepulta aquele homem. E com um tempo depois, sua esposa Safira vem até ao templo de Deus. E ali ela não está sabendo nada do acontecido com seu esposo. Aleluia. E ao chegar na presença ali de Pedro, ela vai e fala para Pedro, Pedro, eu vim trazer o dinheiro no templo do Senhor. E ali Pedro vai e pergunta para ela, Safira, por quanto foi vendido a tua propriedade? E ela vai e fala as mesmas palavras que falou o seu esposo, Ananias, para Pedro. E ali Pedro vai e fala para ela, meus amados irmãos, Safira, tem pouco tempo que aqueles homens ali, que estão ali fora, sepultaram o teu esposo por causa da mentira. E ali, meus irmãos, a palavra fala que ela cai dura imediatamente. E ali aqueles homens que sepultou Ananias, seu esposo, sepulta Safira ao lado de seu esposo. Amém, meus amados irmãos? Então, meus amados irmãos, você promete para Deus só o que você pode cumprir. Não brinca com as palavras de Deus, com as coisas de Deus. Porque tem muito nos dias de hoje, meus amados irmãos,
que vai até o templo do Senhor e vai brincar de ser cristão, de servir ao Deus Todo-Poderoso. Deus, ele nos deixou, meus amados irmãos, o livre-arbítrio. Você segue a Jesus se você quiser. Se você não quiser, você faz o que você quiser da sua vida. Agora não brinca com as coisas de Deus, não. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nesse dia de hoje, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento no que você quer que Deus venha fazer no dia de hoje, na tua vida. Amém? Vamos estar orando agora o Salmo 23, um salmo muito poderoso, um salmo muito forte. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E repete comigo, meus amados irmãos, com fé. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém, meus amados irmãos. Fica com a paz do Senhor, que o Espírito Santo esteja contigo nesse dia, meus amados irmãos. E fica com Deus. Amém.